Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, nesses tempos bastante diferentes aqui no nosso país, quando o assunto é política. Embora muitas pessoas escrevam aqui para o nosso portal, e muitos colunistas também afirmem que o Congresso Nacional, que foi eleito na última eleição, é muito pior do que os congressos anteriores, eu sempre observo esse tipo de afirmação com alguma reserva, porque os congressos, o parlamento aqui no Brasil, ele sempre teve uma matriz muito conservadora, no sentido de termos parlamentares aqui no nosso país, isso desde a época do Império, que sempre lutaram pelos interesses dos grupos mais abastados, dos grupos economicamente mais poderosos do nosso país. E hoje não temos muita diferença desse tipo de configuração. O que nós passamos a ter aqui no Brasil foi um grupo de políticos que são caricatos, um grupo de políticos que estão no campo da futrica, da fofoca, do anedotário político e que não terão um grande peso nas decisões que o Congresso Nacional tomará, como vem tomando há tanto tempo. Como eu disse para vocês no nosso encontro anterior, quem determina as pautas no Congresso Nacional não são esses caricatos, não são esses palhaços amadores, no pior sentido, mas as pessoas que representam grandes interesses econômicos aqui no nosso país, que estão ali capitaneando com a figura do Arthur Lira os seus interesses dentro do Congresso Nacional, na Câmara, e o Rodrigo Pacheco no Senado. Essa é a configuração. O Poder Executivo, que agora tem à frente o presidente Lula, vai fazer o tempo todo uma série de articulações, de negociações, para que as pautas que ele defendeu durante a campanha tenham algum tipo de avanço e que as pautas que façam algum tipo de cerceamento a um progresso social que o nosso país sofram modificações. Agora, se o presidente Lula ele não tiver uma grande parcela do povo brasileiro, a maior parte da opinião pública, junto com ele na defesa de algumas propostas, se o povo brasileiro fica o tempo todo sendo bombardeado e desinformado, de fato, a gente tem muito mais dificuldade para termos mudanças em países como o Brasil. Eu digo em países como o Brasil porque a configuração também em outras repúblicas de países emergentes são muito parecidas nessas configurações, a luta pelo poder, a influência dos grandes veículos de comunicação e os personagens anedotários também que surgem na política. Olha, em breve eu vou fazer aqui um papo com vocês para mostrar o que está acontecendo na Argentina. Como nós temos lá um tipo de bolsonarismo portenho, que também está atraindo a atenção de muitas pessoas mais para esse mundo da caricatura do que para a política real. Mas aqui no Brasil, o que é que está acontecendo? Parece até que eu ia adivinhar, né? Que as pautas desses anedotários, dessas figuras anedóticas, melhor dizendo, né? Seria sempre o mundo superficial, coisas que não dizem respeito a uma mudança na estrutura política do nosso país. E eles vão continuar assim, mas vão acabar caindo no ridículo, vão acabar caindo numa situação de ostracismo em breve, como aconteceu com tantos outros que já passaram pelo parlamento aqui no nosso país. Bom, antes de mais nada, quero te convidar, você que está chegando agora no nosso portal, a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, participe aqui dos nossos chats todos os dias que eu abro entre 5 horas a 5h30 e também se inscreva no nosso clube de membros, se você puder, porque é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui nas nossas atividades. Você também é muito bem-vindo. Gente, hoje de manhã cedo, eu estava no Jardim Botânico, né, e eu comentei com vocês o que aconteceria com alguns personagens que se elegeram junto com o Bolsonaro. Gente, se vocês observarem os personagens que vieram para a política, eles de fato não pertencem, né, a um clube seleto que sempre governou os interesses dentro do parlamento brasileiro, que são sempre personagens eleitos com grande poder econômico, grande poder midiático. Mas com a internet, uma série de criaturas que habitavam o ostracismo, pessoas que ficavam ali no submundo da política, eles eclodiram. Mas eles não têm o que fazer. E eles certamente ficarão o tempo todo nesse grupamento, né, da fofoca, da futrica. Eu disse isso para vocês, aí eu vejo, algumas horas depois, um desses personagens que foi eleito pelo bolsonarismo, né, o senhor Gustavo Gaia,
e que publicou o seguinte, né? Gente, o cara agora é deputado federal, mas ele continua sendo um youtuber que gosta de fazer palhaçadas, né? Então hoje, ao invés de estar se ocupando de assuntos mais interessantes e importantes da República, ele publicou: em meio à causa em São Paulo, Janja vai curtir carnaval em camarote na Bahia sem Lula. Aí coloca aqui no título do vídeo dele, né? Janja sambando nos corpos dos mortos em tragédia de São Paulo. Meu amigo, vai trabalhar, meu amigo, vai estudar o que você está fazendo aí, vai propor um projeto para gerar emprego, vai propor um projeto para que não tenha mais catástrofes aqui no nosso país, vai propor alguma coisa relacionada à educação, à cultura, vai ficar de palhaçada. Mas esse é o tipo de personagem que eclodiu com o bolsonarismo, né? Ele elegeu aquele secretário da pesca lá, aquela figura caricata que ficava beijando o Bolsonaro nas lives, parecia ali um Pedro Bó, personagem do Chico Anísio junto com o Bolsonaro, só faltava ficar sentado no colo do Bolsonaro como ventríloco. Foi eleito. O astronauta, vendedor de travesseiros, foi eleito. A Damares, aquela criatura bizarra que mentia e mente sobre as questões mais graves envolvendo crianças aqui no nosso país, se elegeu também. Todas essas criaturas na esteira dessa insanidade que dominou o nosso país, uma parcela do nosso país. E alguns deputados, né? Mas não é só esse não, se vocês pegarem aqui o mais votado do Brasil, ele também está se ocupando de algum assunto importante? Não, ele colocou aqui: a primeira dama de vocês aí. E aí coloca aqui um take aqui da Janja dando entrevista, enfim. Esse pessoal não tem o que fazer mesmo, né? Isso aqui é o senador Cleitinho. Cleitinho, você já tinha ouvido falar no Cleitinho, na capacidade intelectual desse ser também, está propondo projetos. Então, essa gente, eles não vão fazer diferença no parlamento brasileiro, não. Eles vão ficar ali fazendo barulho, fazendo essas performances caricatas, vão tentar manter o seu público na internet, mas para por aí. Porque, objetivamente, eles não terão capacidade de fazer nenhum tipo de oposição concreta, uma oposição racional. Para ficar fazendo palhaçada, todo mundo vai simplesmente virar as costas para essas criaturas. Até mesmo o público deles vão perceber que eles que estão tendo a participação no parlamento absolutamente risível, idiota ou idiotizada, né? Bom, mas isso a gente vai conferir um pouco mais à frente. Diante de tantos problemas que nós estamos vencendo aqui no nosso país, sobre a questão ambiental, né, climática, as tragédias, o que diz atualmente o ex-presidente da República sobre esse acontecimento? Nada, zero, nem para criticar. Aliás, não pode nem criticar, né? Porque quanto mais luz se joga sobre a estrutura do Estado brasileiro, o que sobrou depois desse desgoverno, não há que se falar, né? Ele continua aí com um tweet onde ele se ufana, vejam só, de retirar direitos das famílias das pessoas que se encontram presas por alguma razão. Situação essa que certamente quem está na Papuda hoje, está na colmeia, não está vendo com bons olhos, né? As pessoas estão vendo o que representa uma política de direitos humanos aqui no nosso país e como ela faz falta, né? Como ela é desumana quando não se tem uma visão como essa, e agora eles estão experimentando na carne, né? O que é estar dentro de uma penitenciária, e mais do que isso, né? Não foi por falta de aviso. Nós sempre dissemos aqui que essa gente iria entrar em cana e que todos aqueles que estimularam esse tipo de comportamento dessas pessoas virariam as costas e eles ficariam sozinhos. Esperamos, pelo menos, que eles aprendam algum tipo de lição, né? A doença que se abateu sobre o povo brasileiro é um negócio muito sério. Agora, no meio dessa tragédia, repórteres do Estadão são atacados e agredidos durante cobertura da tragédia em São Sebastião. Gente, aí os repórteres do Estado de São Paulo, que é um jornal conservador, os repórteres são agredidos ali porque o tal valentão aqui, sempre um valentão, né? Começou a dizer que o jornal é comunista, que eles são comunistas, enfim. É a doença que tomou conta de uma parcela da sociedade brasileira. Sobre os dramas relacionados a enchentes, a questões climáticas no Brasil, bom, é bem verdade que o Brasil não tem exclusividade de problemas
relacionados às alterações climáticas no mundo. Mas todos os países que têm populações que estão em situação de vulnerabilidade, sem programas de habitação, sem renda para comprar um imóvel, para morar num lugar digno, essas pessoas acabam sempre ocupando lugares onde as pessoas que têm condições não ocupam. Sempre situações, locais de risco, de desabamento, de enchente, de qualquer tipo de problema envolvendo alterações climáticas. Isso só se resolve quando você tem mais justiça social, quando você possibilita as pessoas morarem em lugares decentes, lugares urbanizados, lugares onde não se precisa destruir a natureza para poder construir a sua casa, enfim. Se isso não é combatido, a gente não tem resolução desses problemas. Você não tem como resolver problemas ambientais, problemas habitacionais em centros urbanos, sem você ter muito investimento e sem que a população tenha condição de ter uma escolha melhor na sua vida. Então, infelizmente, enquanto o Brasil não resolver uma série de chagas que demorarão muitos anos para serem resolvidas, a gente vai ter situações cosméticas, situações emergenciais para tirar as pessoas dessa situação de risco. Eu tenho visto alguns analistas dizerem, olha, tem que ter sirene nos locais, porque quando tem a chuva tem que avisar. Gente, mas é uma coisa maluca, né? Se a gente pensar bem, né? Você ter sirenes para avisar que a pessoa corre o risco de morrer, porque de fato ela não era para estar ali, mas ela está, então ela está correndo risco. É uma coisa assim que foge à racionalidade, né? Mas a necessidade das pessoas acaba colocando muitas pessoas, muitos seres humanos, numa situação de risco absoluto. Então, nós precisamos no Brasil de termos o enfrentamento dessa questão de uma maneira muito séria, com políticas públicas, com políticas habitacionais, políticas urbanísticas, políticas de emprego, enfim, situações que podem ser ajudadas ou melhoradas através de ações no parlamento brasileiro, com leis, com projetos que possam ser apresentados, debates sobre a nossa realidade concreta que possam surtir algum tipo de efeito e não com um bando de deputados que foram eleitos nessa onda da insanidade aqui no nosso país, que só sabem fazer uma coisa: fofoca, cuidar da vida alheia. Essas pessoas não se dão respeito, mas o que a gente poderia esperar de pessoas que se miraram, que se inspiraram, né, na figura do ex-presidente foragido, irresponsável e criminoso que a gente teve aqui no nosso país, né? Não podia ter nada diferente disso. Bom, e nós aqui vamos continuar jogando luzes e fazendo o nosso combate todos os dias, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!